Por que nosso substituto tinha que ser humano e divino? Por quê? Ele tinha que ser Deus e ele tinha que ser homem. Por que ele tinha que ser Deus e tinha que ser homem? Se ele fosse só homem, quais são as implicações disso? E se ele fosse só Deus, quais seriam as implicações disso? Já pararam para pensar? Os teólogos do passado tiveram que pensar nisso. E os teólogos do presente também vão pensar nisso. Né? Acho que o café está chegando. O nosso substituto, o nosso redentor, ele tinha que possuir as duas naturezas para executar uma obra redentora eficaz. Se ele fosse plenamente humano, o problema não seria resolvido. Por isso, a doutrina das testemunhas de Jeová, que acredita que Jesus era o arcanjo Miguel, não satisfaz. Porque para alguém morrer na cruz e salvar outros, para a obra redentora ser eficaz, esse ser tinha que ser divino. Se ele fosse humano, não resolveria nosso problema. Não resolvia, no Velho Testamento também só matar o cordeirinho lá, não resolvia o problema do pecado em si. Né? Sim. Por isso lá em Hebreus fala, né? Sangue de bodes e de bois não são suficientes para retirar pecados, né? Fala também que não se achou nenhum intercessor entre Deus e os homens. Sim, sim. Esse intercessor só é apresentado por Paulo lá em Timóteo, né? Lembra do texto? Há um só mediador entre Deus e os homens? E o texto responde, Jesus Cristo, homem. Não é legal isso? Homem. Por que Paulo colocou homem? Ele queria que você soubesse que ele era homem. Que esse mediador que você tem hoje, ele é homem. Mas quando nós falamos da obra de Cristo, da substituição de Cristo na terra, Cristo veio nos substituir, é isso que nós afirmamos. Mas veio nos substituir no quê? No que ele veio nos substituir? Ele veio nos substituir em duas coisas, dois aspectos. Guarde essas coisas porque uma delas a maioria não sabe. A primeira substituição que nós temos aqui ele veio nos substituir naquilo que nós fomos incapazes de fazer. Ou seja, a obediência perfeita à lei de Deus. Deus havia dado uma lei ao povo. E Deus exigia obediência perfeita a essa lei. Comumente, os cristãos modernos acreditam que quando Deus enviou Jesus Cristo, Deus rasgou a lei e falou assim, a partir de agora, esquece aí, vamos bola para frente. Jesus Cristo está aí, resolveu a parada. Mas o problema é que se Deus é justo e ele é um legislador, e ele deu uma lei e exigiu que essa lei fosse cumprida, se ele simplesmente revogasse a lei, nós teríamos um problema com o caráter dele, né? O que Jesus veio fazer? Jesus veio cumprir na terra toda a lei que você havia quebrado. Para nos apresentarmos diante de Deus, nós temos que nos apresentar como pessoas que cumprem plenamente a lei de Deus. Porque se você descumpre a lei de Deus, morte, condenação. E a realidade é que todos nós quebramos a lei de Deus. Na verdade, quebramos toda a lei de Deus. Qualquer pecado que você cometeu diz respeito a toda a lei de Deus. E você merece a morte. Então, para nos apresentarmos diante de Deus como pessoas justas, ou pessoas que cumprem a lei, nós precisaríamos cumprir a lei. Mas quem aqui conseguiu? Ninguém conseguiu, tá vendo? Ninguém consegue. A nossa natureza nos arrasta para o pecado e nós não conseguimos obedecer a lei. Então Jesus veio à terra e ele nos substitui, cumprindo a lei no nosso lugar. Lembra que Jesus disse? Não pense que eu vim revogar a lei. Eu vim cumprir a lei. Cristo precisava cumprir a lei. Por quê? Para ser o nosso substituto. Só que a lei foi dada para quem? Para deuses ou para seres humanos? Seres humanos. Então o nosso substituto tinha que ter a mesma natureza que nós. Deus manda um anjo cumprir a lei no nosso lugar, não vale. O substituto não é igual, não é de mesmo valor. É de valor diferente, então não paga. Não resolve o problema. Então Deus se fez homem e veio aqui cumprir a lei no nosso lugar. De maneira que quando você ora a Deus, quando você fala com Deus, Deus olha para você e sabe o que Deus vê? Alguém que cumpriu toda a sua lei. Porque ele vê a pessoa do Filho te representando. Ele olha para você, mas ele vê Cristo na frente dele.
de maneira que você é apresentado a Deus como alguém que cumpriu toda a sua lei. Por isso a ira de Deus é afastada de você. Você não é mais um transgressor da lei. Você agora, em Cristo, é alguém que cumpriu toda a lei. Entende o problema dos incrédulos? Eles não têm esse mediador, eles não têm esse substituto. Então a primeira substituição é essa. Ele veio cumprir a lei. Para isso, ele precisava ser homem. Para cumprir a lei no lugar de homens. Gregório de Nissa, ele disse o seguinte, um dos pais da igreja dos primeiros séculos, ele disse que o que não foi assumido pelo verbo não foi redimido. Ou, em outras palavras, em outra tradução, aquilo que não for assumido não pode ser redimido. Se Jesus não assumisse a natureza humana não poderia ser redimida. A raça humana não teria chance de redenção. A redenção só é possível porque o verbo assumiu a mesma natureza que nós. Mas ainda uma outra substituição. Cristo nos substituiu pagando o preço da nossa desobediência à lei santa de Deus. Bom, se você desobedeceu à lei santa de Deus, você tem que pagar. Jesus te substituiu, te apresentando como alguém que obedeceu. Mas antes dessa apresentação de alguém que obedeceu, antes disso aqui, antes de Cristo entrar na sua vida, você desobedeceu a lei. E você precisa pagar por isso. A partir de Cristo, na sua vida, você é alguém que cumpriu toda a lei. Mas e antes? Você precisa ser penalizado, você precisa ser punido por isso. Você é um transgressor da lei. E qual era a punição para quem quebrava a lei? Morte. Condenação eterna. Tá? Não é simplesmente morte física, mas uma condenação eterna. Então Jesus ele veio pagar o preço da nossa desobediência a Deus. Aí deixa eu dar uma ilustração. O Tiago, né, ele está andando com a Odyssey dele a 80 km por hora. Ele bate nesse Fiat 147, todo ferrujado. O Tiago estava errado, passou no sinal vermelho, ele não viu. A 80 km por hora, ele destruiu o carro. Ele acabou com esse carro, Fiat 147, e deu perda total. Bom, o Tiago está errado. Ele tem que pagar por isso. Certo? 80 km por hora, destruiu o carro. Aí, vai avaliar o carro. Um carro desse custa R$2.000. Tá menos, né? Não tem noção. Né? O cara vai agradecer, né? Obrigado, né? Obrigado. Tá? R$2.000, vamos supor que seja R$2.000. O Thiago vai lá, ele tem dinheiro, saca, dá os R$2.000. Bom, o Thiago está isento, a sua dívida foi paga. Ele não deve mais nada. Tá tudo bem, totalmente tranquilo. O único dinheiro que ele tinha no bolso era esses R$2.000. Era tudo que ele tinha. Ele pagou. Acabou. Tá, não vai preso, não deve nada a ninguém. Ou seja, a dívida dele com o dono, o proprietário desse carro foi paga. Ele pagou. Está isento. Mas, se o Thiago a 80 km, por hora, mesma velocidade, no mesmo local, no mesmo semáforo, ele passa no vermelho e ele bate num carro. Ele bate numa Enzo Ferrari. Quanto custa uma Enzo Ferrari? Uns R$300.000? Não sei. Mais? Não sei. Então ele bate numa Enzo Ferrari. A mesma velocidade, com o mesmo impacto, perda total. Ele vai ter que pagar a dívida. Se o Thiago chega com os R$2.000 e fala, tá aqui a minha dívida, eu quero pagar, né? O que vai acontecer? O Thiago vai ficar em débito ainda. Ele não vai conseguir pagar a dívida. A dívida do Thiago continua lá. Está escrito lá, está devendo ainda. Uma Enzo Ferrari. Mas percebe que a velocidade era a mesma. O impacto foi o mesmo. A consequência foi a mesma. Mas por que o valor é diferente? Porque o valor da ofensa, né? O valor da ofensa é medido pelo valor daquilo que é ofendido. Ele ofendeu um 147, não vale nada. Agora ele ofendeu uma Enzo Ferrari, aí vale muita coisa. Outro exemplo,
Se o Felipe der um tapa na cara do Paulão, o que vai acontecer? Nada, o Paulão vai perdoar ele, tá tranquilo. Mas e se o Felipe, com a mesma força, com o mesmo impacto, encontrar com o Barack Obama e meter um tapa na cara dele? O que você acha que vai acontecer com ele? Mas não pode ser o Lula, né? Aí o Lula tá absorvido. A Dilma. Mas percebe que o mesmo impacto, a mesma força, por que as consequências são diferentes? Porque o valor da ofensa é medido pelo valor de quem é ofendido. Esse é o problema. Quem que nós ofendemos? Deus. Nós ofendemos a Deus. E o valor de Deus? Lembra daquela canção? Nossa dívida era eterna, como poderia eu pagar? Nossa dívida era eterna. Qual é o valor da nossa dívida? É um valor eterno. Então, se você chega com um homem que vale R$2.000, numa ofensa a um Deus que é eterno, e paga com a vida de um homem, Deus vai olhar, é você querendo pagar com um Fiat 147 uma Ferrari. Por que Jesus tinha que ser Deus? Porque a nossa ofensa foi contra Deus. E qual é o valor da ofensa? É do valor de Deus. Um anjo paga? Um anjo ele tem o valor de Deus? Não tem. O homem, então? Não tem. Por isso, Jesus tinha que ser plenamente divino. Porque se ele não é plenamente divino, a nossa dívida simplesmente não pode ser paga. Continuaríamos em débito. Ele tinha que ser homem para nos substituir. Aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Ele tinha que ser Deus para pagar o preço do nosso pecado. Nosso pecado tem valor eterno. Somente um ser eterno é que poderia pagar esse preço. Por isso o próprio Deus veio à Terra, se encarnou e nos salvou. Percebe a incoerência de algumas doutrinas, como das Testemunhas de Jeová? Não propõem salvação. Não tem como salvar o homem. Então, ficou claro para nós por que Jesus tinha que ser homem e tinha que ser Deus? Se eu perguntasse, vocês responderiam. Então, quem morreu na cruz? Pessoa de Cristo. O Deus homem, que como homem nos substituiu cumprindo a lei no nosso lugar, e como Deus pagou a dívida no nosso lugar. Tá bom? Guardem essa definição aqui.